Boa tarde. Ainda está muito baixo. Vou começar aqui a apresentação. Está muito baixo. Vou passar um pouquinho sobre a minha história, só para contextualizar onde eu vim parar e como acabei aqui nesse contexto aqui da Petrobras em relação ao Covid. Bom, eu sou Antônio Vicente, tenho 43 anos, sou engenheiro químico, formei no Instituto Militar de Engenharia aqui no Rio de Janeiro em 99, sempre trabalhei com engenharia química, passei 5 anos no Exército, fiz mestrado nessa época e quando, 5 anos depois de trabalhar no Exército, fui para a Petrobras e desde então trabalhei na área de refino de petróleo, produzindo derivado e esse é meu mundo, sempre foi meu mundo, né? Nunca pensei em algum momento dentro da Petrobras trabalhar com alguma coisa diferente de produzir energia e estar nesse mundo que foi o que eu escolhi para trabalhar e com muito orgulho e vontade, né? Eu sempre quis ser engenheiro desde cedo, então para mim era um ponto pacífico assim na minha existência, né? E de determinado momento, tem 112 dias, minha vida mudou depois de um telefonema me avisando que eu lideraria um time de pesquisadores que a Petrobras estava colocando para ajudar no combate ao coronavírus. E o que era isso para mim? Assim, era mudar completamente a minha vida, né, em termos de dedicação, de conhecimento e de dia a dia, realmente, né, dinâmica familiar, etc., principalmente porque a gente está no meio da pandemia, tudo em home office. Então, desde então, a gente, como Petrobras, teve que repensar como tratar essa situação, e eu, como profissional, tive que entender como eu conseguiria redirecionar o meu conhecimento, a minha capacidade produtiva para seguir nesse trabalho que eu entendia que era uma coisa importante até em termos de sociedade. Então, a apresentação ela vai correr nessa história. Eu espero que a gente consiga andar nesses 112 dias aí que eu falei com vocês de trabalho, de uma forma bem lúdica, mostrando o que a gente tem feito e como é o redirecionamento, né, o repropositar capacidade num ambiente de pesquisa, desenvolvimento, inovação, os parceiros, né, impossível a gente, em algum momento desse, pensar que se faz as coisas de uma hora para outra num campo tão desconhecido que a gente está. Então, começando a apresentação, eu vou falar um pouco sobre a Petrobras, a questão, como a gente tratou isso como companhia. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que a gente criou um gabinete de gestão de crise, um ICS, e uma estrutura organizacional de resposta. O que essa estrutura fazia? É uma estrutura que ela é criada somente para lidar com a crise e atuar de forma muito rápida para as ações. Nesse momento, o que a gente, deixa eu brincar, né, o que os meses agora são dias e os dias são horas. Então, a gente tem uma dinâmica muito diferente de tomada de decisão e de lidar com as situações num momento como esse. Eu acredito que a sociedade inteira está sentindo dessa forma. Então, a Petrobras colocou imediatamente para todas as atividades que poderiam ser realizadas remotamente, teletrabalho, teve suspensão de viagens, reuniões com mais de 20 pessoas, grandes intervenções programadas. A gente tem um calendário de manutenção programada em refinarias, unidades de exploração e produção, e tudo foi interrompido. Os simulados de emergência para evitar aglomeração. A gente reduziu ao máximo a ocupação nas unidades onde tem os operadores para garantir a segurança operacional.
alteração nas escalas de embarque, turno, isolamento domiciliar pré-embarque, para que essas pessoas que fossem para as plataformas tivessem condições, em condições de não propagar a doença lá. Usamos testes de PCR em colaboradores suspeitos, tanto empregados, terceirizados, e quem a gente entendesse que tivesse em risco dentro das nossas instalações, fazíamos isso. Os testes rápidos usados para triagem em entrada nas unidades e embarque. E, principalmente, né, a comunicação tem que ser muito clara, muito rápida, a orientação aos colaboradores, rotina de limpeza, restaurantes e por aí vai. Então, todo esse pacote, ele começa e termina com um tempo muito curto, entre o acontecimento, a tomada de decisão e a aplicação. Então, como olhando para em grandes números, a gente fez mais de 60 mil testes até o momento. Esse número inclui tanto o PCR em 29 locais de coleta no país, mas testes rápidos também para triagem em todas as unidades operacionais. Mais de 12 mil atendimentos em call center, e-mail e autosserviço de tecnologia de informação. Então, para colocar todo mundo em home office de uma hora para outra, é uma operação muito complexa e foi conseguida, né, de uma forma veloz e eficaz. A atuação presencial ela foi reduzida em 90% nas áreas administrativas e em 50% nas operacionais. E, assim, como você consegue dar abrangência e recurso para toda essa força de trabalho, você imagina, são quantos colaboradores tem na companhia, e todos eles com acesso simultâneo ao Teams, conexões remotas a VPN, vários notebooks tiveram a ser entregues, porque tinha gente que não tinha notebook regularmente, ele trabalhava com desktop. Então, nesse ponto, a gente teve realmente que se reinventar e em pouco tempo, coisa que demoraria talvez anos para acontecer, a gente teve que fazer de dias. No pacote da atuação da Petrobras, a gente viu que não adiantava somente criar uma estrutura operacional para responder a essa crise toda, e a gente entendeu também que era muito importante ter uma estrutura científica para responder a essa calamidade. E olhando para todo esse contexto, o que a gente viu como expectativa de atuação era que a gente tinha uma capacidade técnica que, se a gente colocasse para a sociedade, a gente teria um impacto muito maior do que talvez fazer alguma doação ou um combustível, etc., o que foi feito. Então, a gente colocou toda a nossa capacidade científica a serviço da sociedade, além de ter feito doações diretas para instituições que atendem a sociedade, seja governo ou organizações não governamentais. Essa estrutura científica de resposta, ela teve como objetivo criar soluções tecnológicas de combate à pandemia. A gente sempre andou articulado com a área de responsabilidade social, mobilizando parceiros tecnológicos. Então, a academia estava muito perto da gente, junto com a indústria, e o engajamento de startups para a gente conseguir acelerar essas soluções, porque time to market, nesse momento, era uma coisa muito importante para que a gente tivesse sucesso, né? A demanda era muito forte da sociedade e ela era urgente, não dava para ter uma espera muito grande. E o contexto que a gente estava inserido era um contexto de muita incerteza. As informações, elas desencontradas, os protocolos inexistentes, o conhecimento científico muito baixo em relação à doença, as demandas da sociedade, e aí eu coloco pontos assim, a sociedade quer ventilador, ela quer teste, ela quer... Tem épocas que o ventilador era o ponto que você tinha que trabalhar, tem momentos que era testagem, momentos que eram os kits acessórios que vêm junto com esse ventilador.
Então, e cada região do país você tem uma situação diferente. Isso cria uma situação que você não tem muita certeza aonde trabalhar e como fazer o maior impacto possível. Além dessa questão de notícias e notícias falsas que circulam nas redes sociais hoje. Então, para a gente atacar isso e ter uma clareza do que fazer, a gente, como eu falei, né, teve que redirecionar rápido a nossa capacidade, reinventar nossa maneira de trabalhar. A gente trabalhou com uma equipe focada direto nesse assunto, com checkpoints diário, com um propósito muito claro, que era salvar vidas, analisando para cada proposta dessa, cada iniciativa que a gente tinha, as barreiras, focando em entregas rápidas, se tivesse que falhar, que a gente tirasse o time de campo o mais rápido possível. Então, os métodos ágeis, eles estavam o tempo todo no nosso dia a dia. Foi uma congregação, como eu falei, da academia, da indústria, governo. Usamos inovação aberta e principalmente, chamamos todos os empregados a darem sugestões, né? E a gente, como uma empresa nacional, de abrangência nacional, a gente tem uma maneira, né, uma capacidade de capturar ideias que se adequem a cada realidade muito forte. Para a gente conseguir construir esses casos, construir essas ideias e passar da ideia para a concretude, hoje, quando você quer abrir um negócio ou fazer qualquer tipo de projeto de capital, você gera um business case, né? Um caso de negócio, um plano de negócio, de maneira que você consiga, de fato, saber o quanto você vai ganhar, quem são os seus stakeholders, quais são os recursos críticos, e a gente construiu um canvas parecido análogo ao business case, mas nesse caso, olhando o impacto social, o impacto em cada pessoa que a gente pretendia ajudar, e nesse canvas a gente identificava quem tem a dor, qual é a dor dessa pessoa, né, ou dessa comunidade, qual é a viabilidade de implantação, isso quer dizer, a solução ela tem escala, ela consegue realmente criar aquele impacto que a gente está colocando, identificava os riscos, né? Como eu falei, os protocolos estavam bem parcos naquele momento, a gente não estava muito claro quem eram os nossos interlocutores, questão de liability, né, de responsabilidade jurídica, a gente estava mexendo numa área que não é o lugar nosso de trabalho normalmente. Outro ponto relevantíssimo, e aí acho que talvez o segundo mais importante, é o tempo de implantação, né? É o famoso time to market. Num momento de pandemia desse, a gente não podia ter uma solução que demorasse 6 meses para chegar na sociedade. Então, fazer P&D e reinventar coisas não era o nosso caso nesse momento, nem era o que a sociedade precisava. O que a gente tinha que fazer era criar mecanismos e criar condições para que a gente trouxesse a solução ou adaptasse uma solução existente o mais rápido possível para entregar para a sociedade. E aí o principal, qual é o impacto, né? Qual é o impacto que a gente vai gerar para aquela sociedade? Quantas vidas a gente vai poder salvar? Quantas pessoas vão ter o sofrimento amenizado? E como a gente vai conseguir colocar isso em prática? Então, a gente vinha com esse canvas, amadurecendo a ideia o tempo todo, e uma vez a ideia aprovada, a gente passava com uma esteira ágil para que ela tivesse implementação. Nesse tempo todo, né, são 100 dias, você deve imaginar a quantidade de coisas que passaram pela gente, muitas coisas boas, e coisas boas que a gente não pôde seguir, seja por falta de tempo de alinhamento com parceiros, ou um impacto relativamente baixo, tempo de implantação fugia ao nosso horizonte, e a gente trabalhava muito como uma startup. Tinha dia que a gente chegava, achava que o mundo tinha acabado, a gente não conseguia, uma parceria que não deu certo, ou um trabalho que a gente viu que chegou num dead end, mas quando você olhava, o dia seguinte estava ali para mostrar para a gente que o mundo continuou e a gente tinha que seguir adiante para fazer nosso trabalho.
Bom, então eu vou agora falar em grandes números o que foi esse trabalho que a gente desenvolveu lá na Petrobras, e ele participou, a gente da companhia inteira, então foram mais de 160 pessoas envolvidas, entre pesquisadores, principalmente. A gente fez um design thinking inicial, um trabalho grande com mais de 100 pessoas, em várias salas, todo remoto, e geramos 30 ideias consolidadas, são mais de 30 canvas daquele. Desses 30 canvas, a gente seguiu com uma parte deles adiante. Chegou um momento que a gente achou que tinha que abrir o nosso horizonte para a companhia inteira, então a gente abriu um portal de ideias, onde a gente capturou 322 ideias, dessas 100 foram aproveitadas, seja de forma parcial, a maioria delas, ou integral. Tivemos picos de engajamento no Teams de 200 interações, então foi um efeito muito importante de um chamar o outro e colaborar com esse ponto. Hoje a gente tá fazendo 112 dias de trabalho, foram trabalhados 7 temas de pesquisa, sendo que geramos 12 esteiras ágeis. Foram 6 deles, 6 spin-offs desse trabalho foram para um laboratório que a Petrobras tem, que é um laboratório de inovação em segurança, muito focado numa retomada segura de operações, quando a gente for colocar o pessoal sair do teletrabalho no final do ano e voltar para a operação mais rotineira, essas tecnologias vão ajudar. Então, eu posso citar Video Analytics, triagem termográfica, mas numa escala muito maior. A gente investiu 4 milhões em 16 parcerias tecnológicas com a academia e indústria. Doamos mais de 22 mil itens, fora o combustível. Então, no total, doamos 30 milhões de reais nesse combate. Olhando para as iniciativas, a gente tem feito muito, contando história, né? Eu gosto de história, e esses supercomputadores que vocês estão vendo aqui, eles normalmente operam para fazer estudo de reservatório, para que a gente tenha uma taxa de acerto maior quando for perfurar um poço. Então, é um estudo muito grande, capacidade matemática gigantesca, e o que a gente fez foi que, com essa pandemia, a gente acabou desacelerando todo nossa pesquisa, e a gente redirecionou toda essa capacidade computacional para o projeto Folding at Home. E esse projeto ele estuda doenças, e eles focaram no Covid agora, óbvio, né, por questões, o mundo inteiro está enfrentando essa pandemia, e nesse estudo, o último grande resultado deles foi ver como o spike do vírus, ele ataca as células no corpo humano. Então, ele tem uma capacidade muito grande de gerar essa parte de simulações, e a gente foi muito relevante nossa ajuda, porque a gente entrou agora em maio de 20, né, em abril de 20, desculpa, no meio de abril, e em maio, que foi um mês completo, a gente ficou em 25º do mundo em termos de capacidade doada. E olhando o projeto como um todo, o projeto tem anos ali, né? E a gente, nesse período pequeno que a gente trabalhou, a gente ficou o nosso ranking é 41º. Então, a capacidade computacional que foi doada, ela foi relevante, de fato, para o avanço e o prosseguimento da pesquisa, a velocidade dela. Outro trabalho importante, e aí a gente tem que dar muito crédito à academia, né, hoje, nesse momento, né, porque a gente, no dia a dia, a gente não olha esses pesquisadores, a capacidade científica que a gente tem no país, e na hora que precisou, eles foram chamados e conseguiram responder de forma brilhante. Esse é um trabalho que o
Hospital das Clínicas da USP liderou, de uso de inteligência artificial para diagnóstico de COVID com resultados de imagem, seja tomografia ou raio-x. E o trabalho, ele seguiu muito forte. Começamos com algoritmos importados, e depois, quando começou a ter mais casos, a gente ter mais imagem, começamos a gerar o nosso banco de dados. Mas grande importância disso é quando você consegue ajudar o médico a tomar a decisão mais rápida, ele ter mais tempo para fazer atendimento. A gente ter mais diagnósticos em menos tempo gera mais gente com awareness, com consciência de que está doente. E essas pessoas conscientes que estão doentes não vão andar na rua e não vão contaminar outras pessoas. Então, quando você reduz aquela quantidade de falsos negativos ou de pessoas que não têm capacidade para isso, a gente chega a uma redução muito grande de mortes e de casos, e por aí vai. A gente ajudou também o Ministério da Saúde em modelar a logística para suporte a uma decisão de kits de testagem. Junto com o Senai, fizemos um protocolo novo que aumentou a disponibilidade de testagem em PCR. E temos algumas iniciativas em execução nesse momento. Tá? A gente está muito interessado em olhar aglomeração, contatos entre as pessoas. Então, a parte de Video Analytics e beacons, para que a gente tenha rastreabilidade dessas interações, a gente tem trabalhado. Então, isso também pode, no momento que a gente identifica alguém com corona, a gente pode identificar com quem são os contactantes dele e aí tomar as melhores decisões. A gente tem feito uma triagem por câmera termográfica, e aí foi um desenvolvimento muito grande interno. A gente fez prova de conceito, reposicionamos câmeras. Normalmente essas câmeras a gente usa para ficar escaneando equipamento, por exemplo, temperatura de equipamento, uma torre de destilação, um vaso, onde a gente vê pontos quentes, trinca, etc. E a gente pegou isso daí e repropositou, e colocamos elas para triar pessoas na entrada dos prédios. Outros ponto importante, né, a gente identificou que ventiladores era uma atividade relevante. Então a gente deu um apoio técnico, tem dado um apoio técnico à equipe da COP UFRJ num desenvolvimento de um ventilador que tem uma capacidade muito grande. O grande problema dos ventiladores é a cadeia logística, né? Você deve imaginar que a cadeia logística mais saturada do mundo hoje é de ventilador pulmonar, porque o mundo inteiro está precisando disso, ou estava precisando. Então, estava muito difícil conseguir peça. Então, um ventilador que não tivesse dependência de peças importadas era uma coisa importantíssima. Então, a gente, na época de prototipagem, isso aqui é uma impressão 3D que a gente fez para que a gente conseguisse prototipar o ventilador da COP. Hoje ele está terminou os testes clínicos, vai entrar numa fase de pedido de registro. A gente lançou também um edital de aceleração de protótipos. A gente estava muito interessado nisso e vendo a academia se movimentando, startups se movimentando para que a gente tivesse ventiladores disponíveis no Brasil. E o que a gente vê é que existe um vale da morte ali, né? O cara não tem dinheiro para fazer um teste em vivo ou terminar a prototipagem. Então, a gente fez um edital com 2 etapas, uma para selecionar projetos que tivessem num estágio intermediário, e esses a gente já selecionou e a gente já premiou, e a gente não conseguiu ainda premiar um projeto para a etapa de produção. Está nos finalmente, né? Estamos esperando a Anvisa liberar as respostas de alguns projetos que estão tão próximos, de forma que a gente consiga seguir nessa empreitada. Outra iniciativa forte é a parte de manutenção de ventiladores, e o Senai, a AEA, que é a Associação dos Engenheiros Automotores, ele congrega muitas montadoras, e aí entrou a gente, Vale, e outras que não estão ligadas à EA, Fiocruz, Globo. Nesse sentido, a gente juntou para
apoiar a manutenção de ventiladores no país, né? São 40 pontos espalhados e a iniciativa ela está indo muito bem e colocando muitos ventiladores no mercado novamente, e isso continua acontecendo, e você vê a quantidade de gente que se mobiliza, né? É muito legal ver a mobilização do país em torno de um bem comum como esse, né? Então, como retorno, assim, pontos que eu destaco, né? A gente passou por esse tempo todo, né, mudando a nossa maneira de pensar, mas eu acho que o que mais fez com que a gente tivesse condições de seguir nesse caminho, né, foi encontrar a clareza da demanda, né? Então, a demanda da sociedade ela veio muito clara, o que ela queria e como ela queria, depois de um momento que a gente patinou e seguiu. E ela era genuína, né? Então, ela estava demandando de fato. Outro ponto era que o tempo era urgente. A gente não tinha tempo para ficar perdendo com coisas que iam demorar muito para serem implantadas. O segundo ponto foi como a gente conseguiu lidar com as pessoas e levar um grupo tão grande, né? Acho que todo mundo tinha um senso de propósito muito forte e todo mundo sabia onde queria chegar. Como eu falei, a gente tinha muitos momentos que nós não conseguíamos, não sabíamos como ia acabar, como seria o ponto seguinte, mas muita superação, resiliência, e tínhamos que ter pontos de alicerces, pontos de esteio, né? Então, a autogestão patrocinou esse processo o tempo todo. A gente tinha indicadores para ficar medindo a nossa efetividade o tempo todo, baseado naquela expectativa que a gente tinha no Impact Case, e o uso de metodologias ágeis para coordenação, gerenciamento e dirigenciamento. Eu quero fechar essa apresentação com um vídeo, depoimento das pessoas que trabalharam nessa iniciativa, tá? E continuam ainda, mas que sintetiza muito o que a gente trabalhou. É um vídeo curto, de 3 minutos, é só... O grande propósito desse trabalho, né, que me motivou, e tenho certeza que há muitos colegas, foi essa oportunidade de contribuir para o bem da nossa empresa e da sociedade de um modo geral, em minimizar os efeitos dessa pandemia do corona. É mostrar que a gente consegue resolver os problemas. A gente se juntando, e com calma e sabedoria a gente consegue planejar, executar e consegue entregar a solução que ajuda as pessoas, que ajuda o país. A gente consegue devolver e, sem perceber, também a gente acaba representando muitos colegas que gostariam de estar também na linha de frente atuando. Eu acho que foi a oportunidade de testemunhar a atuação de diferentes profissionais, de áreas e formações tão diferentes, mas todos eles movidos por um senso único, eu acho, de relevância, de disposição e de busca de soluções. E assim, identificar, né, fazer todo esse ciclo de você identificar um problema, propor uma solução, planejar uma solução, ao ocorrer num prazo tão pequeno, né, é extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo é extremamente motivador e gratificante, né? Uma coisa que me marcou muito, né, além da competência das pessoas envolvidas no projeto, sem dúvida nenhuma foi o comprometimento dessas pessoas. Isso também foi um desafio, né? A gente trabalhou sempre com a ideia de que o que a gente fazia era urgente, que o resultado que a gente gerasse, o impacto que a gente fosse gerar com esse resultado, né, se traduziria em benefícios que poderiam salvar vidas. Né? O desafio maior que nós vivemos foi vencer essa corrida. Cada dia, cada minuto que se passa pode ser uma vida que se perde. Então, a gente poder ajudar um pouquinho que seja no desenvolvimento de alguma solução para que esta pandemia se acabe é realmente essencial. E, no final de tudo, eu, particularmente como empregado da Petrobras, fiquei bastante motivado de ver a empresa colocando o seu porte, a sua capacidade, a sua
pujança em prol da sociedade e de uma forma muito eficiente, né? Foi muito bom ver diversos colegas participando, ver os esforços acontecendo, né? E ver a Petrobras realmente como empresa mostrando que ela tem o seu valor, não só para o seu negócio, mas também para a sociedade. A maior contribuição da SR para a sociedade como um todo foi exatamente fortalecer esse sentimento de solidariedade e de esperança na humanidade. Além dos resultados gerados em si, é todo o aprendizado que a gente teve durante essa iniciativa. A gente exercitou o trabalho colaborativo de uma forma muito mais intensa, tomando decisões mais rápidas e ajustando a rota também frequentemente de acordo com as necessidades. E fez tudo isso ainda de forma remota. Tá, então, acho que a SR vai deixar aí um legado de conhecimento, de implantação de mindset na empresa, que agora tem que ser abrangido e tomara aí que, dentro em breve, todo mundo possa voltar a trabalhar de forma segura nessa empresa. Um abraço para todo mundo. Pessoal, é isso, tá? Obrigado.